Vivo! E aí, gente? Deixa eu arrumar o violão aqui, pra ficar certinho. E aí, povo? Beleza? Tudo bem com vocês? Só na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, em paz. Espero que esse momento seja um momento muito importante, muito legal pra gente estar compartilhando aí das coisas do céu. Espero que você fique muito à vontade, espero que o Senhor possa te abençoar, assim, de forma única, né? E a gente começa aí adorando ao Senhor, sabendo que antes de qualquer coisa a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. Para que a gente consiga louvá-lo, precisamos conhecê-lo, né? Paz Dani, tamo junto. E é que nem sempre eu falo, Mateuseira tem também. Para que a gente possa louvá-lo, precisamos conhecê-lo, né? Porque você não consegue louvar aquele que você não conhece, certo? Você não dá louvor, você não dá o melhor para aquilo que você não conhece. E quando a gente conhece ele, a gente entende o porquê nós louvamos. Então, para a gente louvar, precisamos conhecer. Mas o nosso louvor só tem sentido de fato quando a gente começa a caminhar rumo a essa ideia de conhecê-lo todos os dias. Entender que ele nos surpreende quando precisamos, como um bom pai. Ele chama a nossa atenção, né? Quando a gente comete algum deslize. Mas a coisa mais maravilhosa é que ele continua conosco em todo o tempo. Ele não abre mão de nós, né? Ele não nos abandona. E ele é soberano sobre todas essas coisas, porque quando ele nos chamou, ele nos conhecia e ele sabia da nossa profunda imperfeição. Isso não é desculpa para que a gente continue errando, mas é a segurança de que se errarmos, nós temos um pai, um advogado diante do nosso pai que tem plena misericórdia e amor para com nossas vidas. Então, a gente vai experimentando isso e a gente vai curtindo isso, que é muito louco, né? Tenho tido umas experiências muito legais com relação a isso. E eu quero dizer ao Senhor que Ele é a coisa mais importante para mim, que Ele é o bem mais precioso que eu tenho certeza que você também tem isso no teu coração, né? E a gente tem fome dele, então enquanto a nossa galera vai entrando, a gente vai adorando e cantando, né? E mostrar pra vocês quem tá aqui comigo. Aí. Com a boca cheia. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. É te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a tua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então bem, seja feliz também. Deixa tudo então bem, seja feliz também com Jesus. Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a tua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então bem, deixa feliz também. Deixa tudo então bem, seja feliz também com Jesus. Com Jesus, com Jesus, com Jesus.
A mãe dela fica brava, fica doida. Porque não tem como, gente, não tem como. Eu posso tentar, eu até fui repreendido. Na verdade, repreendido, quando eu falo repreendido, eu falo ensinado pelo Senhor de uma forma tão doce e branda como Ele sempre faz, né? Eu fui até chamado a atenção pelo Senhor esses tempos atrás, porque às vezes a gente tenta, por exemplo, ela gosta, ela quer estar participando, ela gosta de estar junto e não tem nem um pouco de senso de estrelismo, quer aparecer porque gosta de aparecer, porque ela gosta de estar junto. Paz, Camille. E uma coisa legal que o pai sempre fala comigo, né? Ele fala sempre essa questão da gente poder ter prazer na presença dele, né? A gente poder ter sentimento de liberdade na adoração. A gente tem vivido um tempo em que a gente perde tanto tempo, né, da nossa vida se perdendo com conceitos humanos, achando que Deus pensa como os homens pensam, né? Que Deus quer o que os homens querem, né? Eu conversava com um rapaz hoje assim, com muito carinho. E aí, Vilela? Paz, Felipinho, meu bro. E a gente começa a perceber que Deus ele tem uma ótica diferente, né? A forma de interpretar a vida é uma coisa, pela ótica dele, é ter paz, né? Em plena definição. Hoje eu até falava com um rapaz, acho isso muito interessante a gente falar sobre isso. Pessoa muito querida que está conosco na live aí, na verdade tem participado da nossa live. Que o momento de maior dificuldade da vida dele foi quando ele tinha todas as coisas, né? E a gente trocando essa ideia e falava sobre isso. O momento mais difícil na vida dele foi quando ele tinha tudo, né? Tinha casa, carro, moto, apartamento, tinha uma bela noiva, estava na igreja, né? Fazendo trabalhos na igreja como um obreiro, né? Uma vida perfeita, segundo o nosso entendimento. Segundo a ótica, né? Como a gente consegue a entender a vida, na verdade, a vida cristã. E uma coisa interessante foi que esse era o pior momento da vida dele com Deus. Eu não estou dizendo para você que é uma regra, não estou dizendo que é né? Não estou dizendo que se você tem uma vida assim, você está ruim com Deus. Pelo amor de Deus, não. Estou dizendo um caso específico. E foi o momento mais difícil da vida dele. Onde ele estava mais perdido, era onde aparentemente ele estava mais seguro, né? E hoje em dia, ele já não tem tudo aquilo que ele teve um dia, ele já não tem mais, perdeu tudo que ele tinha. E ele tem vivido um momento espetacular na presença do Senhor. Como pode? Que coisa louca isso, né? Eu tenho, assim, me alimentado dessa voz do Senhor sobre isso. Tem sido muito, muito legal para mim, tem sido muito importante essa coisa de entender que algumas coisas são assim e isso reafirma dentro de nós, por exemplo, que Deus nos leva para o deserto para se revelar para nós, né? Deus ele permite situações difíceis na sua vida para se revelar, porque ele vai se manifestar no oposto, né? O valor das coisas está no oposto, né? Por exemplo, a pessoa que sempre passou necessidade financeira, quando ela tem uma boa condição financeira, ela vai entender o valor daquilo que ela possui, né? A pessoa, por exemplo, que já viveu num lugar muito quente, quando ela vive num lugar fresco, ela entende que o valor disso, né? O valor disso, do valor de estar num lugar mais frio, né? Para ela ela consegue distinguir, falar, poxa vida, aquilo é um extremo, esse aqui é um outro extremo, mas eu consigo escolher estar num lugar na bonança, né? No meio termo. E quando a Bíblia fala não sejais demasiadamente isso, não sejais demasiadamente aquilo, está falando, toma cuidado com os excessos. Deus não está no excesso. E eu entendendo isso se reforça na minha alma, né? Que o momento que a gente está mais próspero e protegido e abençoado é quando muitas vezes as situações aparentemente não são as mais agradáveis, né? Quando, por exemplo, você tem uma necessidade, né? Eu lembro disso e eu não posso me esquecer disso. Eu me lembro de Paulo, que Paulo, no momento mais difícil da vida dele, ele sofrendo, entre aspas, né, passando um momento difícil com relação a um espinho na carne, naturalmente, humanamente falando, né, se a gente vai pensar em Deus, e esse é o maior erro que a gente tem às vezes, achar que Deus vê como a gente vê as coisas. Então, no olhar humano, natural, Paulo olhou e disse, poxa, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, cara, tira de mim essa dor, esse negócio que me incomoda, tira de mim, porque aí sim eu vou ficar bem. E a resposta dele foi surpreendente para Paulo e disse, ó cara, filhão, deixa esse espinho aí, porque é esse espinho que mantém você no equilíbrio.
Esse espinho, ele permite que você entenda que você não é nada. E se você tem alguma coisa, e se alguma coisa tem acontecido de bom, é porque eu estou na sua vida. Eu sou a essência boa das coisas que acontecem de bem na sua vida. Né? E Paulo, mesmo fazendo força para querer perder o espinho, na verdade ele começou a apreciar o espinho. Né? Espinho não, né? Ele começou a apreciar o espinho na carne, né? Porque ele viu que aquilo fazia ele ficar perto de Deus, fazendo um centro. Você imagina, nosso pastor tem pregado, quem tem ouvido a palavra dele tem dito sobre isso. Caramba, o cara teve... E aí, Jô? Joia! E aí, Jô, joia? Beleza? Então, a gente tem, na verdade, essa ideia, né? Por exemplo, o espinho era tão necessário na vida de Paulo que fazia ele entender, ele não se exaltar, e ele até fala isso pela soberana revelação que eu tive das coisas do Senhor, foi-me posto um espinho na carne. Ele nem fala que ele adquiriu no sentido de, apareceu um espinho na carne. Ele falou, não, foi posto, ou seja, teve propósito. E quem colocou o espinho na carne de Paulo foi o Senhor. Então, assim, a gente passa por momentos difíceis e a gente tenta traduzir Deus como os homens veem, né? Você acha que você não tem aquilo que você quer e você acha que por isso você não está abençoado, abençoada. Na verdade, essa é a porção que você precisa ter para que você aprender algo mais excelente ainda. Né? Entender o significado daquilo que é eterno. Porque possuir coisas, o diabo também dá pra gente. Né? O diabo consegue dar um namorado bonito, pastor? Consegue. Ele consegue dar uma namorada bonita, uma noiva, uma esposa? Consegue. Ele consegue me dar carro? Consegue. Consegue me dar casa, bom emprego? Consegue. Tanto que ele ofereceu isso a Jesus. Olha, eu te dou tudo. Toda a riqueza desse mundo me pertence, eu te dou. E o que define bênção, pastor? O que define ser abençoado? Para dizer que você é abençoado, você tem que entender, primeiramente, através daquilo que você tem, você conseguir compreender que o que você possui é insignificante perto daquele que te abençoou, né? Ou seja, o Senhor tem mais importância do que qualquer coisa e você não troca ele por nada. E que o que você zela, o que você preza de fato é pela presença dele. Ele é importante, não aquilo que você possui, né? É a maneira como ele é, a maneira como ele se expressa. E isso a gente tem que estar aprendendo. E hoje eu ouvi um rapaz falando sobre isso, e eu achei muito louco isso. Ele dizendo, cara, é muito louco, pastor, porque quando eu tinha tudo, né? Eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada. Porque eu estava desgraçado e me iludindo, achando que aquilo era ser abençoado. E hoje, aparentemente, para as pessoas eu não tenho nada. Mas na verdade hoje que eu possuo tudo. Né? E aí eu lembro da Bíblia que ela diz, não tendo nada, mas possuindo tudo. Então, a gente eu acho que a coisa mais difícil, assim, o que mais nos derruba, né? E aí, Dudu, a coisa que mais nos derruba, né, é de fato querer interpretar a vida da segunda ótica humana, né? Aquela coisa de querer interpretar a vida a partir daquilo que eu possuo, porque a gente entende, e no mundo que a gente vive, né, a gente não pensa assim, a sociedade não vê assim. Pô, aquele cara ali, ele é bem sucedido. Por quê? Porque ele tem muitas posses. Né? Aí a gente olha na internet, olha na TV e fala, aquela moça é feliz. Por quê? Porque ela namora com aquele ator maravilhoso, né? Com aquele youtuber maravilhoso. Né? Ou olha para aquele cara e fala assim, puxa vida, aquele cara que é feliz. Por quê? Porque ele tem aquela esposa linda, maravilhosa, que a gente pesa, né? As coisas dessa maneira. A gente acha que Deus vê dessa forma também. A gente esquece que nós estamos vendo, a gente vive enxergando as coisas através do espelho. E o espelho mostra tudo ao contrário. E aí você começa a olhar para a vida dos apóstolos e a vida de alguns irmãos que nós temos, que não tem muitas posses. Mas são pessoas constantes na vida com Deus, são pessoas que têm paz, são pessoas que sempre lidam bem com as suas dificuldades. É ou não é? Procura para você ver. As pessoas mais simples são as que melhor lidam. Eu estava falando com um rapaz agora há pouco, um rapaz me ligou, né? E esse rapaz tem uma história até bonita, gente. Uma história bonita mesmo assim. E é uma história bonita que eu falo porque Jesus está nela. Jesus está transformando, tá transformando a história dele. Como assim, pastor? Que história bonita ele tem? E aí, Bre? Que história bonita esse rapaz tem, pastor? Simples. Esse rapaz, ele tinha muita condição financeira. Só que Deus não estava no meio daquilo. Ele, para ter a condição financeira, ele foi obrigado a fazer algumas jogadas, né?
Ele foi obrigado a negociar a presença de Deus em meio à riqueza que ele possuiria. E ele abriu mão, né? Ele deu uma negociada nos valores de Deus ali, né? Conseguiu ter um bom carro de uma forma não tão lícita, apenas um detalhe, né? Tão legal. Conseguiu ter uma casa de uma forma não 100%, né? E ele com isso ele possuiu muitas coisas. Só que um dia Deus falou para ele: você quer a minha presença ou você quer o que esse mundo pode te oferecer? E ele escolheu a presença de Deus. O que aconteceu? Ele ficou mais rico? Não, ele perdeu tudo. E hoje ele não tem nada que eu digo. Falava comigo assim: mas por que, pastor, isso, né? Puxa vida, agora eu tenho nada do nada, mas eu me sinto como se eu fosse rico. E aí, Diego? Opa, boa noite, pessoal. Chegamos aqui, graças a Deus. E correndo aí. Mas ainda bem, né, pô? Ainda bem. Contando uma experiência que eu tive agora há pouco, né? E aí um rapaz falando pra mim: poxa, pastor, mas caramba, cara, eu perdi tudo, né? Um rapaz perdeu tudo, tá? Ele falou: perdi tudo e agora eu queria... A última coisa que eu perdi agora foi meu carro, né? Tô morando de favor, perdi meu carro. Que lindo, aí sim. E ele falou assim: cara, eu não tô entendendo, assim, mas assim, na verdade não é que eu não tô entendendo, na verdade é muito contrastante e tal, né? E aí ele pegou e falou o seguinte, né, cara: e aí, o que você acha, pastor? E aí ele começou a falar: poxa, eu só queria ter um pouco de, uma condição um pouquinho melhor, sabe? Eu queria ter um pouquinho de dinheiro para mim poder passear com meu filho, para mim poder tal coisa. O que você acha, pastor? Eu falei: eu acho que você precisa sofrer um pouco mais, que você é muito vaidoso ainda. Aí ele tomou um susto, eu falei para ele: cara, isso tudo o Pai tem prazer em te dar. Isso tudo, certamente o Pai vai te abençoar. Mas para que isso seja bênção quando o Pai te der, ele precisa destruir uma coisa que está dentro de nós, que se chama vaidade. Ou seja, vaidade significa o homem em seu próprio governo. As suas vontades coordenando a sua própria vida. Isso significa vaidade. Sim. E quando você pensa em homem, eu falei para ele, quando você pensa em homem, você pensa no homem lá do jardim, que Deus deu tudo para ele ser senhor sobre a terra, e ele entregou por uma desobediência, ele entregou o senhorio dele para Satanás. Então significa o quê? Vaidade significa o quê? A porta de livre acesso a Satanás para ele fazer o que ele quiser na tua vida. Ou seja, traduzindo, se primeiro Deus não tirar essa vaidade de você, e ele só vai tirar se você permitir, tudo que ele te der vai virar maldição. E Deus não pode ser acusado que te amaldiçoou, então por isso você não pode ter ainda. Fique feliz somente com o Senhor. Isso, naturalmente as coisas vão começar a acontecer e Deus vai começar a te abençoar. E ele pegou e falou assim: puxa vida, caramba, é isso mesmo. Por que eu estou preocupado em querer ter algo, sendo que eu tenho o Senhor comigo? E se eu não tenho condições de fazer isso ou aquilo, é porque não é tempo de eu ter. Caramba, onde eu estou com a cabeça? Eu falei: entendeu tudo. Então, eu estava falando, Deus não vê como os homens vê, Dibo, sabe? Não. Deus não vê, por exemplo, prosperidade sendo sinônimo de posse, né? Para mim, prosperidade é sinônimo de relacionamento puro, genuíno com Ele. Para mim, isso é prosperidade. Porque quando eu tô com meu relacionamento puro e genuíno com Ele, as coisas não me compram, cara. As coisas não me corrompem. As posses não me seduzem. O dinheiro não me seduz. Aquela mulher toda escultural não me seduz. O dinheiro não me seduz. Propostas deste mundo me seduz, cara. Mas quando eu não tenho essa prosperidade, esse relacionamento onde Ele me governa, onde eu tenho prazer em olhar para o rosto dele, qualquer 5 centavos me derruba, rapaz. Então, é um lance que eu fico pensando. Eu vejo a gente pensando sobre isso. Eu falava isso para esse rapaz. E ele chorando falou para mim: pastor, como é que a gente acha? Eu achei que eu estava passando por dificuldade aqui e eu já tinha entendido tudo. Mas eu percebi que eu não entendi nem a metade da parte que eu preciso entender para que eu possa ser abençoado. Sim. Eu falei: quando você tiver satisfação em estar só com Deus, possuir somente a presença dele, então você está apto para receber qualquer coisa. Enquanto o Senhor não for suficiente para você, enquanto você não se sentir feliz em ter somente Ele, você não está apto para receber coisa alguma.
E aí ele ficou pensando assim, ele meio choroso e tal. Ele falou, entendi. E é isso que a gente tem entendido, né, Dilma? Não é? Biratã, quero mandar um beijo pra minha filha Camisha, pra Jô, pro Gabrielzinho, pra minha filha que vai vir daqui semana que vem vai estar aqui, Elisa vai estar aqui comigo aqui. Ah, é? Um abraço pra todo mundo aí, Deus abençoe. Natsuko-chan entrou aí também, Nath, um beijo. Saudade demais de todo mundo. Aí, e o Bira comendo, né? Isso aí é pão? Isso aí? Não. Crepioca com frango. Grande Biratã. Você falando isso daí... Só antes de você começar, Sim. eu não tô fazendo inveja pra você não, porque a gente tá treinando pra quando você vier aqui, você comer a melhor crepioca com frango da região. Aí, vai ser top demais. E eu, na verdade, antes de chegar aí, eu quero ver se eu dou uma passadinha lá na Jô, porque eu vi ela fazendo uns hambúrguer na cozinha dela, não sei na cozinha, eu fiquei com uma água na boca, eu quero comer aquele hambúrguer lá, se Deus quiser. E, ô Biratã, cara, eu vou te falar, a gente vai vendo, quando a gente pensa que já foi perguntado de tudo pra você, conversando com uma pessoa aqui e tal, que... Vem coisa nova aí. Pautado nisso aí que você tá falando aí, a pessoa falou assim, pastor, qual que é a sua perspectiva? Eu falei, perspectiva? Qual que é a sua perspectiva de vida? O que o senhor espera? E eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, será que eu tô demonstrando, olha só o que eu pensei, será que eu tô demonstrando que eu não desejo nada dessa vida? Porque se eu estou demonstrando isso, então estou no caminho certo, né? Aí eu falei, como assim perspectiva? O que o senhor pensa do amanhã? O que o senhor quer fazer? O senhor não tem sonho, tal, não sei o que lá? Eu falei assim, eu tenho um sonho. Talvez você vai achar até piegas, mas o sonho que eu tenho é de nunca perder o sorriso do meu pai. E qual a sua perspectiva de vida? Essa perspectiva... assim, o senhor não pensa em ter alguma coisa e tal? Eu falei, olha para minha vida. Eu vivo bem, eu vivo no interior, eu como bem, eu tenho um automóvel bom. Mas isso aqui é natureza. Mas se tem uma coisa que eu não... Mas qual a pergunta que foi feita? Assim, se eu tenho perspectiva e se eu estava feliz, né, realizado com tudo que eu tenho. Eu falei, perfeitamente. Porque a maior realização que a gente tem que ter não é de ter, de ser, de fazer. A maior realização é aquilo que Davi, o desejo de Davi. Ele não queria perder o sorriso de Deus em hipótese alguma. Porque, Biratão, como eu falei para você, eu quero mandar um beijão aí pro Renato Iafuso também. Filhão Renato. do coração, Renato. Eu sei que a vida tá junto com ele ouvindo lá, amar. Então, a gente vai observando que a gente está exalando, Biratã, aquilo que Deus quer que a gente exale mesmo. Desprendido de todas as coisas. Tem expectativa? Eu tenho expectativa, cara, de subir para a glória. E o resto? Se eu não penso em aquilo, eu penso aquilo. Aí eu comecei a falar para ele assim, olha, eu tinha um automóvel assim lá no começo, e hoje eu tenho um automóvel assim. Eu tinha uma casa desse jeito, hoje eu tenho uma casa assim. E tanto lá atrás como aqui, a única coisa que mudou, na verdade, é que a gente tem uma coisa melhor, mas o sentimento de tudo isso não é ter, não é fazer tudo isso aqui. O mais importante de todas as coisas é a presença de Deus na nossa vida. É essa a nossa riqueza maior, de saudade. Não sei quem que é, que eu não enxergo direito. Eduardo. É o Eduardo. Esse é criança linda, que olha tão homem hoje. Conheço, Dudu. Lindo. Deus abençoe, filhão. Um beijo, hein? Manda um abraço para toda a Joaniza, a primeira igreja que eu fui pastor. Então, Biratã, até as pessoas ficam abismadas, na verdade, da gente falar que a gente não espera nada do amanhã. Sabe aquilo? O que você espera no amanhã? Não é que eu estou pregando que você tem que ficar estagnado na vida, nem nada disso. Você tem que ter, tem que fazer, tem que ser mesmo. E tudo aquilo que Deus te der. Amém. Só que o que é o amanhã para você hoje? Você está sentado comigo. O que é o amanhã para você? Meu planejamento é para isso, mas então quer dizer que eu não posso fazer? Você pode fazer o que você quiser e ponto, acabou. Você pode ser o que você quer. Mas é o que você quer ou o que o pai quer?
Até a pessoa falou para mim assim, a pessoa falou assim, ah, então é injusto, porque então quer dizer que eu não posso fazer nada, não posso ter nada, Deus está na direção de tudo? E eu falei para ele, graças a Deus que Deus está na direção de tudo, porque se ele não estiver na direção de nada, nós estamos a pé e descalço. Então, Biratã, a palavra vaidade é latente nesse tempo de agora. Sim. A palavra conforto é muito forte hoje em dia. A pessoa quer um conforto que ela quer para ela. Eu tenho conforto, Biratã. Esse conforto foi Deus que me deu. Amém. Eu tenho riqueza, sou rico financeiramente? Eu não sou, mas eu sou um cara abençoado. E eu não corri atrás de abençoar desse jeito. O que eu tenho foi Ele que me deu. Eu durmo em paz na minha cama, eu não tenho insônia, porque eu sou bom, porque eu tomo remédio? Não, porque a paz que excede todo entendimento, Ele que me deu. Eu tenho o direito de sonhar, tenho o direito de ser feliz, tenho o direito de ter, de ser e de fazer. Mas eu tenho o direito primordial de deixar que Ele faça em mim. Que Ele determine por mim. Que Ele faça todas as coisas em mim. Aí é diferente. Aí tudo se torna bom, perfeito, agradável, que nem Ele fala para nós. É verdade, não é? Sabe, Dibo, pegando até esse gancho que você está falando, eu acho muito fantástico isso. Suco de abacaxi. Suco, aqui ó, chá de abacaxi. Chá de abacaxi. Não, suco de abacaxi, agora você toma aqui água de... Esse coco vem dos Emirados Árabes. Entendi. Porque, ainda bem que vem dos Emirados, porque se fosse da França ia ser água de cocô, né? Francês, né? Meu francês é bem... Lá do Rio. Eu quero usar isso momento, isso que você está falando, eu acho fantástico, eu acho muito próximo daquilo que daquilo que a gente tem vivido de uma forma traduzida aí, que a experiência que você teve aí é uma tradução do que a gente tem vivido, tipo. Alguns pontos é muito importante a gente pensar, cara. A pessoa pergunta para você, quer dizer que eu não posso fazer nada? Se Deus está, é porque Deus está no comando de tudo? E aí eu faço aquela pergunta que Paulo fala, se é que está. Porque se você acha ruim, ou você acha ruim Deus estar no comando da sua vida, e você acha uma prisão, um problema, você não poder fazer nada do que você pensa, você interpreta, né? Ah, eu não posso fazer nada então porque Deus está no controle. Então, quer dizer, Deus não está no controle da sua vida, não se iluda. Você continua porque você não descobriu o prazer de ser guiado pelo Senhor, cara. Desculpa. Isso. A ideia é o seguinte, a gente tem que saber entender o que a gente está falando, né? Ah, então quer dizer que se Deus está em tudo, está no comando da minha vida, eu não posso fazer nada. Cara, você pode fazer o que você quiser, inclusive não permitir que Deus governe a sua vida. É uma escolha que você faz. É uma escolha que eu fiz. Vamos trazer mais para perto da gente, né? Para não ser muito ficcioso. É uma escolha que eu fiz muitas vezes na minha vida. A questão é que quando você entende, é uma questão de lógica, é uma questão de inteligência. Por exemplo, o que você prefere? Vamos lá. Você prefere você fazer o que você quer, mas como você não conhece o futuro, você correr o risco de tomar na cabeça e tomar várias vezes, errar e sofrer e perder várias vezes? Ou se você tem a chance de ter alguém que está no seu futuro, dizer para você o que você deve fazer para que você sempre vá bem, se acerte e vá sempre bem, qual dessas duas opções você escolheria? Pô, cara, é óbvio que eu vou escolher seguir as orientações daquele que está no meu futuro e para que eu vá sempre bem, eu não sofra. Então, cara, então não é um peso, certo? Não é um peso. Então esse cara é Jesus, mano, ele está no nosso futuro. Mas se você não entendeu isso ainda, continua correndo o risco, fazendo as suas próprias escolhas, correndo a sua própria a trajetória, né, a sua própria corrida, fazendo as suas próprias escolhas, sendo o Deus da sua própria causa e correndo o risco de quebrar a cara, o que certamente acontecerá várias vezes. É isso. As pessoas às vezes entendem assim, ó. Elas entendem que Deus... Olha só como que fica estranho quando a gente não entende. As pessoas acham que entregar nossa vida ao Senhor, Dibo, é deixar na mão de um Deus chato que vaidosamente fica dizendo pra gente o que a gente deve fazer. E pior, ele é tão limitado que as coisas que ele escolhe não é muito boa assim. Não faz tão bem. É essa a ideia que a gente tem quando a gente reclama que Deus está no governo da nossa vida. E a gente não compreende que a gente, na verdade, está sendo um reflexo de conceito de pessoas, porque muitas vezes quando a gente pensa assim, Diego, na verdade não é nem nós que refletimos sobre isso. A gente pegou esse conceito de pessoas ou de uma sociedade que não conhece ao Senhor,
E a gente toma isso como verdade pra gente, cara. E a gente tá falando um monte de besteira, como se fosse uma caixa amplificadora que só transmite o som que sai do microfone. E a gente não percebe que a gente tá sem identidade. Sim. Tipo, o maior privilégio Sim. que tem, o maior privilégio que tem, cara, e o maior ato de inteligência é a gente ter o que o mundo não tem. A gente tem a gente tem a voz daquele que está no nosso futuro. Ele não vai estar, ele está no nosso futuro. Né? Verdade, verdade. E quando você vai tomar uma decisão e você pode perguntar para ele, dizer, Senhor, como vai ser o meu futuro? Qual que é a escolha que eu devo fazer? Ele, com muito sorriso, como um pai que se alegra em participar da sua vida, vai dizer, faça isso, meu filho, faça isso. Eu conversava com um rapaz hoje, Dibo, e eu falava para ele o seguinte, sabe qual que é o problema? A gente julga estar abençoado ou não estar abençoado pelo que a gente interpreta ou acha que é abençoado, ter posse, conseguir coisas. Sim. E a gente muitas vezes esquece e a gente até ora, só que a gente para aí. A gente entende que ser abençoado em alguma atitude, alguma escolha que a gente vai ter, é simplesmente eu orar e qualquer escolha que eu fizer, Deus vai me abençoar. Eu falei, cara, irmão, oração não é galho de arruda, irmão. A oração é um ato de relacionamento em que você ora e quando você ora, você espera ouvir, porque não é um monólogo, é uma conversa, e você pergunta, você tem que receber a resposta. E depois que você receber a resposta, então você pratica mediante aquela resposta do que o Pai te deu. Aí sim você vai ser abençoado. Do contrário, a oração se tornou só um galho de arruda. Então, quando a pessoa pergunta assim para mim, para você, ou para nossa galera que tá aí junto aí, qual a sua perspectiva de vida? Bom, eu realmente olho por uma perspectiva. E nessa perspectiva, eu procuro não me preocupar, porque eu não preciso. Eu só pergunto qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo certo que eu tenho que dar? Seja na minha vida amorosa, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida física, na profissional. Digo, as pessoas às vezes perguntam assim, mas o pastor é abençoado? Tem uma esposa linda, mulher de Deus? E tenho mesmo, graças a Deus. E tenho mesmo, eu posso dizer pra você que eu tenho. Ela pertence a mim. E ela tá toda feliz sorrindo, porque com certeza ela... Tá, deve estar, se acha... Hoje ela não vai dormir direito, conheço. Não vai. É uma esposa que Deus me deu. Eu tenho filhos lindos, cara. Tenho filhos lindos de doer. Meus filhos são lindos de doer, cara. São simpáticos, inteligentes. Concordo. Pessoas que escolhem pelo Senhor, cara. O tempo todo eu vejo minha filha. Minha filha hoje estava no banheiro cagando e tava lá cantando música que ela inventou, mano. Tipo, tá lá cagando e tá... Porque Jesus é muito bom e ele é puro amor. Da onde que ela tirou isso? Ela tirou da essência que ela tem. Né? Meu filho, a gente agora eu fui levar ele pro treino agora, e aí a gente vem trocando ideias sobre as coisas do Senhor e como a gente pode interpretar a vida, e eu louvo a Deus porque ele interpreta a vida segundo a ótica do Pai. Ele não quer ser mais um menino que joga futebol, ele quer ser alguém relevante onde Deus coloca ele. Então, assim, eu sou muito abençoado, mas o pastor, cara, mas para mim ser abençoado eu tive que esperar, ouvir, primeiro de tudo, eu tive que ouvir meu pai, eu tive que esperar e eu tive que priorizar ele acima de tudo isso. Então, tudo que eu possuo é abençoado. Tudo que eu possuo é abençoado. Sim. Mas eu também tinha escolha de não ouvir, de não esperar, e eu tinha escolha também de não deixar ele ser o primeiro lugar na minha vida. E mesmo assim eu poderia possuir tudo que aos olhos dos homens é bonito. Mas certamente eu não seria abençoado. Eu só teria como que eu falo, um amontoado de benefícios. Eu não quero benefícios, Dibo. Eu quero ser abençoado, mano. Eu acho que você pode até explicar sobre isso. Qual é a diferença de ser beneficiado e abençoado? Não é? Sim. Não, e você falou uma coisa tão legal, assim, que assim, ó, o fato de nós sermos a escolha de Deus, e eu conversando com as pessoas aqui essa semana, eu peguei e falei assim, você consegue imaginar o fato de você ter sido escolhido para fazer alguma coisa para Deus? É uma dádiva. Vixe, coisa linda. Tem muitas pessoas que estão na orquestra, que estão aí com a gente, está na orquestra, é músico, tem esposa de pastores aí, existem pastores no nosso meio. Para e pensa, Biratã, olha quantos milhares de pessoas existem no mundo. Deus escolheu você,
que está com a gente hoje aí para segui-lo. Deus escolheu você para adorar com o instrumento. Deus escolheu você para pregar a palavra, que nem a gente prega aqui. Deus escolheu você simplesmente para sentar na igreja e ser um dizimista, mas ser feliz. Aí eu pergunto para você, será que você precisa receber mais outro benefício? Sendo que você já recebeu de tudo, ele já te deu de tudo, e ele ainda tem a premissa, quer dizer, de abençoar tudo que você puser as mãos. Porque a nossa filiação em Abraão é promessa. Nós somos promessa, filhos de Abraão. E ele falou que os filhos de Abraão, ele daria, ele faria, ele sobejaria, Pode crer. Ele colocaria. Não tem nenhuma palavra direto de Deus para nós dizendo o contrário, dizendo isso ou aquilo. Só tem uma palavra: farei de ti, dar-te-ei, Amém. colocarei. Não tem outra coisa. Então, eu penso, porém eu logo falo, né? Que nem falo. Que filósofo. O que eu posso falar sobre eu falo da minha vida, falo da sua vida, Biratã. Você é minha vida, Tudo, amém, a recíproca é verdadeira. Tudo que nós temos, desde quando nós conversávamos, você dormia lá na igreja, lá em 1999, você subia naquele barracãozinho para dormir, lá naquele barraquinho lá em cima, lá. Você lembra, pegava mano? trem. Lógico, eu pegava trem para ir lá, para estudar, e eu largava as aulas de faculdade para a gente ficar trocando ideia, que nem tá fazendo hoje aqui. E detalhe, Então, assim, naquela época eu passei um ano comendo macarrão, alho e óleo, tendo 2 refeições por dia só, hein? Comendo macarrão e óleo no almoço e na janta. E aí, a gente era feliz pra caramba, né, Diego? Continua sendo, mas... Aí eu falo pra você, o que mudou de lá pra cá? Só acrescentou algumas coisas. Mas a bênção do Senhor, ela estava tanto lá, como esteve durante, e como está aqui e estará Amém. amanhã. Pode crer. Só que a bênção do Senhor não é o montante, a bênção do Senhor não é a quantidade, a magnitude. A bênção do Senhor é de você estar onde Ele quer que você esteja, que você tenha, neste momento, hoje, o que Ele quer que você tenha. Porque eu tenho certeza que não tem ninguém morrendo aí, sofrendo, desesperado, porque não tem. A não ser que o que ela tem ainda não está bom para o coração dela. E eu entendo e falo para você, Biratã, que tudo que nós recebemos... Ô, Biratã, nós dividíamos a nossa comida junto lá no quarto andar, lá no prédio. Quantas vezes? Puxa, a gente comia junto, na mesma panela ali, eu, você e o pessoal que estava com a gente. Quer dizer, era muito especial, muito, muito especial. E não mudou nada. Mudou assim, teve acréscimos. Tá certo? Graças a Deus. Tem uma casa grande hoje, tem uma casa abençoada aí, mas a bênção perpétua do Senhor continua em nós. Amém. Isso é ser abençoado. Ser abençoado é tudo que você ter certeza que aquele momento é a sua porção de bênção. Ele vai te levar lá, se você puder chegar lá, ele vai te levar. Porque se aqui você reclama, imagine como é que vai chegar lá. Então, eu não estou falando de nós como se nós fôssemos, a gente é o poderoso. Não, cara, é porque... Biratã, eu estava lembrando uma coisa, aquela música lá que eu conheci quando nós estávamos lá na casa, lá no apartamento do Samir, lá, foi que... Como chama? Esqueci, não sei se é o... só você, Senhor, pode ser meu coração. Esse louvor está na minha cabeça desde aquele dia. E nós estávamos ali, sentados com um casal, orando por eles, e foi uma coisa tão especial. E nem tinha nada para comer. É verdade. Então, sentado no chão ali, porque não tinha nem móveis direito na casa deles. E a gente vê como é especial a gente viver... Eu não posso falar, a gente não pode falar de boca, viver por ele, para a glória dele. Eu tenho que viver e experimentar isso, porque é muito especial. Sim. Talvez você está com a gente aí, você ainda não experimentou o que é especial de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou uma coisa muito forte, né? Conversando e falando, ele diz assim, se é que o Espírito Santo habita em vós. Eu não quero falar isso para você declaradamente, mas se o Espírito Santo está em você, você vive feliz, e a felicidade é a eternidade. Alegria não, isso é passageiro, que nem a gente aprendeu aqui, já falamos isso fartamente aqui. Mas a felicidade é todo o tempo. Acabou de entrar minha filha aí, o meu bebezinho do coração, a Almeidinha, que é a Gabi, esposa do meu filhote
a Mauri, eu estava com eles até agora lá na casa deles, lá a gente saiu, foi lá, e nós estávamos falando das coisas do amor de Deus, que é muito especial, Biratã. Bira, eu falo para você, Biratã, é difícil para algumas pessoas entenderem e até interpretarem o que é ser abençoado. Sim. Porque ser abençoado, Biratã, primeiro, é ter sido chamado pelo Pai Celestial. Ainda que seja para estar sentado no banco da igreja, para tocar, para qualquer coisa que seja. Na inutilidade que nós temos, nós somos chamados para alguma coisa. Ainda que seja para ficar sentadinho no banco, você foi chamado para ser abençoado. Isso. E a maior bênção que você tem dentro de si chama-se Espírito Santo de Deus. A maior bênção que você tem na sua vida, posso falar a segunda? Ter o seu nome escrito no livro da vida. Pode crer. E a terceira bênção que você tem, mais ainda, é que as suas mãos, tanto a direita como a esquerda, é próspera. A quarta coisa que eu posso falar que você é abençoado é que tudo que você puser as mãos e onde você estiver, a bênção do teu Pai vai te acompanhar. Pode crer. O que você quer mais? Eu só te pergunto agora, fala aí. Se você tiver alguma coisa para dizer que está faltando, eu vou entrar por esse celular e vou bater na sua cara. Porque, Biratã, não é filosofia isso, a gente não está filosofando, não. Nós estamos falando aqui, relatando a verdade da nossa história, da nossa vida. Não estou falando da nossa vida, a minha história, a Bíblia, a sua história. Eu estou falando da sua história, que está sentado comigo aí, que está com o celular na mão. A sua história. Olha para o seu redor aí. Olha para você. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha o que Ele colocou no seu coração. E aqueles momentos de tristeza que você não tinha nem para onde recorrer, nem socorrer. E aquela voz do Espírito Santo, hein, Biratã? Mudou a sua história. Lindamente. Aquela vez que você entrou na live aqui, que você nem queria entrar, você estava despretensioso e entrou, e uma palavra mudou toda a história da sua vida. Aquela vez que você se encontrou com alguém, ou alguém mandou um louvor para você, que você, essa música é de novo, só que aquela música de novo teve um tom diferente, parece que até o acorde era outro, e mudou a sua história. Você vem falar para mim que você não é abençoado? Desculpa, você precisa conhecer o mestre. O mestre precisa entrar na sua vida de verdade. Forte abraço ao Fabinho, meu coração está contigo, meu irmão. Deus abençoe, Fabinho, abençoado, beijo. É ou não é? Dibo, eu vou falar uma coisa muito louca, cara, que sim, que eu até pra gente refletir, né, mano? Por exemplo, eu fico pensando aqui, você tá falando isso aí, cara, eu fico pensando assim, a gente, cara, às vezes, olha só como Deus se importa conosco, Deus tá conosco, Deus demonstra o seu amor pra gente, por nós, e a gente, porque a gente tem uma interpretação errada da pessoa dele, a gente nem tá percebendo isso. Por exemplo, de repente tem gente aqui, Dibo, que não tá nem na igreja. A pessoa começou a estudar, e de repente ela falou assim, mano, sabe o que, esse negócio de papo de igreja, mano, eu já fui e tal, mano, não é muita minha, não sei, tem uns questionamentos e ninguém me responde. e de repente essa pessoa tá na live com a gente há tanto tempo, e ela fala, cara, eu gosto de ouvir esses caras falar, mano. Eu gosto de ver esses caras falar, cara, a gente tá falando justamente, a gente tá respondendo aquilo que você pergunta, mesmo não estando na igreja. Isso pra você ver como Deus te ama, cara. E pra você ver como você é importante pra Deus e cuida de você. Sim. O que acontece é que às vezes você se gastou tanta energia investindo nos rituais ali, colocou sua energia nos rituais, fez pergunta pros rituais, os rituais não podem responder. Eu não tô dizendo pra você que não deve ir, ao contrário, nós devemos, faz bem. Meu cristianismo, ele é refinado na igreja porque eu vejo a necessidade do meu irmão, a carência de outros. Nós somos aperfeiçoados ali. Mas eu quero dizer para você uma coisa interessante, cara. Às vezes você partiu e você conquistou e você foi adiante, você vive. E às vezes você tem algumas limitações que você pensa assim, cara, eu não vou na igreja porque a igreja não vai me receber. Cara, quem segue dogmas não vai te receber mesmo. Mas a igreja, ela é fruto de um Senhor que ama cada um de nós, que ele não tem preconceito e ele tem prazer de te responder o que você perguntou hoje. De repente você perguntou hoje, mano, mas eu gosto de Deus, mas eu não queria. Cara, Deus também curte você pra caramba. Demais. Mas a gente precisa entender esse tipo de coisa, sabe? A gente às vezes tem que deixar de ser um pouco de vaidoso. Porque a gente prefere ser um vaidoso perdido, sofrendo, arrebentado, do que um simples com identidade de dizer, cara, eu tava errado.
Cara, que legal, cara. Eu tô ouvindo isso aí, mas é verdade. Eu tenho que viver minha vida em particular com ele, ouvir a mensagem dele, seguir adiante. Eu não preciso deixar de viver a minha vida. Às vezes você tá se sentindo discriminado, como eu vi muita coisa acontecendo esses dias. Principalmente um monte de gente, algumas pessoas que deixaram de ir na igreja, tanto pessoas famosas ou não, que falavam assim, mas se eu for na igreja ninguém vai me aceitar. Ô, louco. E aí perguntaram assim, mas você já foi lá para ver se eles não vão te aceitar? Ah, não, eu já conheço, não vão me aceitar. Cara, é Vem para preconceito seu. Araçatuba, então. Te aceito aqui. Porra, é um preconceito que você tem que não tem a ver com Deus. Ah, não, mas eu conheço os dogmas da igreja, então joga eles fora, conhece a pessoa de Deus, que é ela que importa, não é os dogmas que vão salvar você. Então, assim, Perfeito. essa é uma questão de que eu vejo você falando e parece que isso me desenha no meu coração pessoas aqui, conosco aqui, que estão até questionando nem ser abençoado. Muitos deles até pensam em deixar de ir à presença de Deus porque os homens erraram com eles, outros porque estar na presença de Deus está condicionado a Deus dar para ele o que eles querem, ou não. Mas eu te digo uma coisa, se isso que você pede, Deus te der e te destruir, você vai continuar na presença de Deus mesmo arrebentado? Não vai, cara. Você vai até culpar Deus. Sim. Então, Deus ele tá primeiro preparando o teu coração para você entender. O Dibo tá falando aqui. A gente dividiu o prato de arroz, de macarrão, alho e óleo. A gente dividiu um prato outras vezes, uma panelinha de arroz com uma cenourinha em cima, que vai ser aqueles filmes. A gente dividiu muitas vezes um copo de café. E hoje nós temos um pouco mais que isso. Aí você fala, cara, o pastor tá deitando no dinheiro. Não, mano. Hoje eu tenho 2 cenouras. Já sou mais rico, cara. Hoje eu tenho... Cara, eu tenho 2 cenouras, mas eu tenho mais 3 bocas para comer comigo. Então, tá proporcional. Mas, cara, você continua feliz? Continua, porque minha felicidade não está condicionada ao que nós temos ou não temos. Sim. A minha felicidade, Diba, eu falo de legal. não está condicionada ao que eu possuo e muito menos está condicionada àquilo que eu não possuo. Tem gente que está esperando receber para ficar feliz com Deus, cara. Nossa. Irmão, posso falar uma parada para você? Você nunca vai receber porque você não pode. Entende? Porque você... uma vez eu vi uma parada assim que Jesus falando, eu achei muito louco. Ele disse assim, olha, sabe por que essa galera aqui, mais de 20 mil pessoas estão aqui em volta de mim? Não é porque me amam, mas eles estão aqui pelo pão que eu multiplico. E Deus não pode ser apenas dono de uma peixaria, nem dono de uma padaria, cara. Na minha vida não pode ser assim. Deus não pode ser, não simplesmente um santo casamenteiro, que eu só vou estar feliz quando eu receber a minha esposa, ou meu marido, ou meu namorado, ou minha namorada. Deus não pode estar condicionado a uma multinacional que vai me dar uma vaga de emprego. Isso é muito pouco, cara. Sim. Deus ele tem que estar na sua vida simplesmente porque você entendeu que Ele te ama e não abre mão de você. Ele não negocia a sua vida, mas também não negocia o amor dele por você. E Ele também não negocia os princípios dele. E os princípios dele está tudo em torno do amor. E é impossível, cara. Quando você não tiver resposta, entenda uma coisa. Quando você não estiver compreendendo o que está acontecendo com você, lembre de uma coisa. Ele é amor. E sendo amor, dele não pode fluir nada que seja ruim ou que vai te fazer mal. Mas o momento não é agradável. Mas será que o momento não é agradável porque as suas escolhas criou uma estrutura em você que precisa ser destruída? E esse momento desagradável tem sido justamente para Deus desconstruir você e te edificar uma pessoa abençoada, como nós somos. Sim. Né? E eu queria, e até, Diba, eu faço até mais, cara. Eu acho que é o momento da gente até fazer uma auto-reflexão. Por exemplo, você ama o Senhor, você continua com o Senhor, mesmo ao ponto de dizer para Ele assim, ó, Senhor, eu quero muito isso, mas mesmo que o Senhor não me dê isso, nunca me dê isso que eu estou pedindo agora, eu ainda assim vou ficar feliz, porque ficar triste também não vai ficar feliz na tua presença. Se a resposta for sim, significa que você ama Deus acima de todas as coisas e pode esperar que você vai ser abençoado com aquilo que você sonha. Glória a Deus. Mas se você sentir uma tristeza no seu coração e falar, poxa, mas Deus não me dá isso que eu quero, se aproxima um pouco mais dele. Você precisa ser um pouco mais refinado quanto a isso, porque o Senhor tem só bênção para te dar. E Ele não pode te dar nada daquilo que te amaldiçoa. Não é, Diego? Não, e conversando com as pessoas, e eu falei assim, olha, você sabe que eu tinha uma expectativa. Eu queria ser procurador-geral da República. E eu entendi, ainda falei para Deus, que eu sabia que eu poderia entrar pós-faculdade isso aí, e se eu fosse estudar, Deus me daria. Mas coube a mim, então, uma pergunta. Senhor, eu posso ser isso? O Senhor pode me levar lá? E eu percebi que não era. Antes disso, eu quis ser da Polícia Militar, não tinha estudado ainda e tal, não tinha feito faculdade, não tinha
pensado em nada, então, tipo, você não pensa em nada, vai ser polícia, né? Não é nada que eu tô dizendo, mas eu queria, porque naquela época algumas pessoas entraram e tudo mais. E Deus falou para mim que não era. Eu me lembro que eu desci para orar lá embaixo, né, de noite, lá na igreja, a gente morava lá. E eu falei, Senhor, é amanhã, como é que vai ser? Amanhã vai começar e tudo mais. E o Senhor falou para mim, no meu coração, falou comigo, não é isso que tenho para você. Naquele mesmo ano eu entrei na faculdade e começou todas as coisas. Então, eu sou pastor hoje? Não. O Senhor me escolheu para ser pastor, e pastor é só um título. Mas eu estou muito realizado com aquilo que Ele fez para mim. Porque não fui eu que construí esse sonho. Foi Ele que me deu isso para eu fazer para Ele. E a dádiva, até a lembrança eu tenho, não sei se eu compartilhei isso com você, Biratã, que quando me foi tirado, não é proibido, né? Quando começou a mudar o curso da minha vida, que eu não podia mais tocar na orquestra, e eu me lembro que eu comecei a olhar na orquestra, lá estava eu, o Rogério tá aí, ele sabe disso, ele foi lá em Botucatu, nós temos até uma foto nós dois lá, a gente fazendo na comissão do pastor Fernando, e eu vi que a minha cadeira, naquele dia, exatamente naquele dia, a minha cadeira estava lá, a orquestra inteira, e a minha cadeira no meu lugar vazia, Biratã. Vazia a minha cadeira. Porque uma outra perspectiva que eu tinha era ser um grande violinista, eu queria estudar muito, queria tocar de verdade, tocar para valer mesmo, não sei, tocar mesmo, que nem algumas pessoas tocam de verdade aí. E eu me recordo que eu estava ali e começou a tocar o louvor da Gift of Love, sei lá, uma música da cantata, e eu estava ali, eu comecei a ficar ali com o Senhor, comecei a falar com Ele, e me entristeceu, inclusive, porque eu vi minha cadeira vazia e eu não estava lá, adorando Ele, porque é isso que eu queria. Até o meu desejo de adorar, eu não podia adorar daquele jeito. Do jeito que você queria. Isso, porque até a minha adoração não é o que escolhe para fazer para Deus. Ele que escolhe a adoração que Ele quer receber de você. Isso é muito forte. Aí eu peguei e falei assim, Bira, falei, ó, Senhor, olha lá, minha cadeira está vazia, Senhor. É lá que eu queria estar, é isso que eu queria fazer para o Senhor. Eu não posso, Senhor, eu estou aqui, eu queria estar lá. E se me der um violino agora, eu vou lá, eu vou sentar e vou tocar, Senhor. E o Senhor falou para mim assim, bem tranquilo, Bira, mas é o que você faz, que é o que eu quero que você faça para mim hoje, meu filho. Eu falei, então amém. Eu não estava tocando, mas eu estava no centro da vontade de Deus. E de lá para cá passaram tantos anos, e eu nunca mais perguntei ou indaguei, eu falei, Senhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Porque eu aprendi, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Amém. E o centro da tua vontade é a maior bênção que eu tenho. Não adianta você querer, eu quero adorar assim agora, eu quero adorar assim, quero fazer assim. Porque o louvor e a adoração verdadeiro, ela só nasce no teu coração porque Deus coloca no seu coração a maneira que Ele quer receber o seu louvor. As coisas que você faz na casa do teu pai, as coisas que você faz na sua própria casa, não é de você. Pastor, então, é o que me foi dito esses dias, então quer dizer que eu não tenho oportunidade, não tenho liberdade nenhuma? Tem, aí que tá. Você tem liberdade de entregar o seu desejo totalmente para que o Pai faça para você. Que o lindo é isso. Nós éramos todos malditos, não podíamos nada, fomos rejeitados de tudo, destituídos da glória de Deus. E Ele inventou um sentimento de te religar nele. Deixou você dependente dele, deixou seu coração falho, vulnerável para receber só a vontade dele. Olha bem para mim aqui, bem pertinho. Você quer coisa mais especial do que isso? O que mais que você quer? O que mais que você quer se você recebeu a dádiva de ser escolha de Deus para adorá-lo como Ele quer, para fazer para Ele o que Ele quer, para dar para você o que Ele quer te dar, para a vontade dele que será sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável, colocada em você? O que mais que você quer? Fala para mim. Ah, é porque você é um nenenzinho mimado do papai. Não do meu pai, porque o meu pai não mima ninguém. O meu pai presenteia. O meu pai abençoa. O meu pai faz. Aí eu parto do princípio daquilo que o Bira falou. Eu acho que é o momento de fazer uma reflexão e perguntar. Aí eu digo agora, nessa reflexão eu pergunto com você, para que todos juntos perguntemos. Será que hoje eu estou no centro da vontade do meu pai? Ou eu estou no centro da minha vontade? Se eu estou no centro da minha vontade, eu estou confortável. Eu não estou gritando. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não consigo nem gritar, porque o conforto é tão grande, tão poderoso, que eu não consigo ver imperfeição alguma dentro do centro da vontade de Deus. Se for isso,
você é bem-aventurado. Mas como nós somos aqueles seres humaninhos terríveis, sempre tem um questionamento para a gente fazer. A não ser que o Espírito Santo tome você de um jeito tão maravilhoso que você está sempre com o coração vulnerável e sempre correndo o risco de ser amado. E eu entendo que é isso, Biratã. É muito lindo demais. É o lance de correr o risco bom, né? Um risco bom, né, Diego? E a gente sempre conversa e fala... Risco bom. A gente correr o risco da incerteza por depositar a confiança em algo que é falível é terrível. É terrível. Mas você correr o risco da incerteza, vamos dizer assim, porque é um risco, né? Mas colocado em alguém que nunca falhou e é chamado de o próprio amor, é um risco muito bom, cara. Você é louco. A beleza da coisa, Diba, que eu falo, eu sempre converso com a minha esposa, que a gente troca ideia sobre uma coisa, sobre isso, na verdade, e eu falo, lembre-se sempre disso, se eu quero servir a Deus do jeito que eu acho que é certo, então eu estou servindo a mim mesmo. Opa! Perfeito. Agora, se eu quero servir ao Senhor, nosso Pai, então a palavra já diz tudo, eu quero servir a Ele, então eu tenho que servir a vontade dEle, o jeito dEle. Eu até uma vez, as pessoas perguntam assim, poxa vida, mas caramba, né, mano? Mas você não podia ser um cara, um pastor normal? Tipo, vai domingo na igreja, trabalha durante a semana, ganha o seu dinheiro, né, ganha bem, trabalha na multinacional e domingo você vai que nem alguns pastores? Eu falei, poderia, se Deus tivesse me chamado para ser assim. Né? Apesar de que eu desculpa, posso ser limitado nisso, mas eu não conheço nenhum pastor que sirva só de domingo. Pastor é pastor, né? Chamado pelo Senhor, né? O profissional é diferente, que ele tem hora para entrar e hora para sair. Mas aquele que é chamado pelo Senhor, ele está totalmente à disposição o tempo todo e com muito prazer. Eu falo isso, gente, nem é comédia não. Aqui tá falando duas pessoas aqui, eu posso falar em nome de nós dois aqui. Cara, se vocês ligarem, mandarem mensagem pra gente às 3 da manhã, um texto de vários metros ali no Instagram, no WhatsApp pedindo ajuda, certamente isso é um prazer. Pode ser que a gente não responda na hora porque estamos dormindo, mas certamente nós nunca vamos dizer assim, ai caramba, mano, que chato, olha o tamanho do texto, olha quantos minutos de mensagem. Não, cara, é nosso prazer. Porque um dia o Senhor investiu em nós também, quando nós precisávamos, e é o nosso prazer poder retribuir. É um privilégio. Poxa, você olha, o pastor Wagner está dizendo aí, Diboldi está dizendo, eu queria ser um grande violinista, Senhor, servir ao Senhor tocando. Só que se ele insistisse nisso, ele seria realmente um grande violinista. Mas para exaltar ele próprio, porque ele fez a vontade dele do jeito dele. Perfeito. E Deus sempre fala isso conosco, nosso pastor, né, Dibol? Nosso pastor compartilha sobre isso. Sim. Olha, Senhor, eu queria isso. E o pai fala, eu tenho isso para você. Você não é obrigado, mas se você quer me servir, é isso que eu tenho. E a escolha é nossa, cara. Dibo, eu não sou cristão para ter uma vida convencional, porque isso é o último mundo. Nós somos cristãos porque nós queremos seguir um mapa chamado Jesus. E ele nunca teve uma vida nada convencional. Eu não estou dizendo para você que a gente está querendo fazer loucuras porque a gente quer mostrar. Não, loucura sem a direção de Deus é imbecilidade. A gente quer fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer e para ser. E como o Dibo fala, Deus chamou a gente para ser, para fazer. E isso significa tudo. Evangelho é estilo de vida, Dibo. Evangelho não é discurso bonito religioso, cara. Não. Eu falo que eu tenho amor, mas eu não estou me importando com ninguém. Eu não vivo o amor, cara. É mentira. Não, mas eu amo meu namorado. Eu amo minha namorada, eu amo minha esposa, porque eles fazem tudo que eu quero. Não, cara. Você se sente senhor, você não ama ninguém, cara. Você ama a si próprio. Isso. Então, é um lance que eu falo, não é a qualquer custo. A nossa vida tem um preço e foi pago, e agora ela tem um valor. E é a custo da entrega de Cristo. Se minha vida for... Diego, de verdade, se for para me falar que eu sou crente, cristão, para viver uma vida do estilo que eu quero, eu sou um imbecil e estou me enganando, cara. Mentiroso ainda. Né? É que nem uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, mas qual a sua perspectiva então? E qual que é a sua batida? Qual que é a sua pegada, assim, tipo, de vida? Eu falei, viver, mas intensamente. Para que no último dia da minha vida, se assim o Senhor permitir, eu tiver condições de dizer, caramba, eu estava numa disputa, numa carreira, mas eu concluí essa carreira, essa disputa, vivi com intensidade tudo que eu tinha para viver. Cara, Deus preservou a minha fé, meu pai preservou a minha fé nele. Eu quero ter o prazer de dizer isso. Diego, eu falo para você uma coisa com toda sinceridade,
e, assim, com toda a entrega que eu tenho ao Senhor, assim, cara, cara, eu troco qualquer coisa pela vontade de Deus, cara. Tipo assim, Amém. eu peço ao Senhor que me ajude nisso. Eu não sou autossuficiente, claro. Eu peço Sim. até que o Senhor, pelo Espírito Santo, me ajude sempre isso. Mas, cara, se for pra mim não ter muita coisa, mas ter o sorriso do nosso Pai, é isso que eu quero, cara. Agora, se Isso. for pra me ter tudo que todo mundo sonha, mas eu não consegui sentir aquela presença calorosa dentro da minha alma de manhã, quando eu acordo, eu olho e falo, cara, você tá sorrindo pra mim, né, Pai? Tô sentindo aqui que o Senhor tá sorrindo. Ou, durante o meu dia, eu olhar em volta e falar, e aí? Silêncio, né, Senhor? Que da hora, né, mano? A gente tá em paz mesmo, hein, mano? Se não for pra, se não for pra viver com isso, tipo, eu não quero, cara. Porque eu sou próspero e abençoado não é porque eu tenho posse, porque eu não tenho. Uhum. Eu sou próspero e abençoado porque eu tenho tudo. Tudo o que dá significado a uma vida. A presença do Senhor, cara, e o sorriso dele. Não porque eu não erro, Digo. E eu sempre falo isso. Hoje é engraçado, né, Digo? É engraçado quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa vem se aconselhar e ela fala, mas você sabe sobre isso? Fala, eu sei e já errei nisso. Você fala, mas você errou em tudo isso? Cara, é engraçado, eu percebi isso hoje. Eu falei, caramba, Uhum. os conselhos que eu dou é tudo baseado nos meus erros, mano. E aí Deus falou, Perfeito. porque a sua vida não pode ser um discurso bonito, mas tem que ter substância e essência. E a minha essência, sabe, de vou falar isso para vocês que estão nos ouvindo, a essência de Deus é encontrada no deserto, não é nos mananciais. Sim. Lembra sempre disso. Se você está passando um momento difícil, Deus está levando você para revelar a essência dele. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, se você escolher permanecer nela para sempre. Dibo, é isso que eu tenho escolhido, cara. Sim. E eu tenho pensado nesses dias, mano. As pessoas não entendem que nos foi ensinado durante muito tempo, até hoje na vida, que é nas trevas que se encontra a luz, é na tristeza que se encontra a alegria, no choro que ele enxuga o seu choro, enfim. Aí alguma pessoa vai dizer, então Deus é injusto, porque eu só consigo vê-lo na dor. Não. Não é que você vê ele na dor. É que você se encontra com a sua dependência. É que algumas pessoas precisam passar por situações para ela se encontrar com a sua inutilidade dependente totalmente de um Deus poderoso. Porque é isso que ele é. Ele é a cobertura da sua deficiência. Amém. Você que não entendeu isso ainda. Não é que ele coloca você em situação ruim, que nem o pessoal prega aí. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é mentira, cara. Qual o propósito de Deus fazer você sofrer? Nenhum. Mas ele tem um propósito de você se autoconhecer e dizer, caramba, cara, eu não consigo mais caminhar sem Deus mesmo. Já tentei isso, eu tentei aquilo, tentei de tudo, eu entendi. Se Deus não fizer, eu não faço nada. E aí que está, então, o momento decisivo da nossa vida. Entrar no calabouço da nossa história e perceber que é muito ruim sem ele, ou permanecer tentando, que nem diz a palavra, cavando cisternas rotas. Tem um manancial de água, água cristalina para você beber, e você fica cavando buraco no chão, esperar chover para encher de água para você começar a beber. É muita burrice. Só que, quando você, aí ô seu crente, quando você entender, crente, que você é dependente do Rei da Glória, o teu pai, aí você vai entender. Porque, Bira, depois de tudo que Deus falou com a gente aqui hoje, tudo que a gente já ouviu, e o texto da palavra diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus falou isso para nós, para deixar bem claro, eu com a minha palavra e com a minha atitude no meu sacrifício, eu já limpei você. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir, o meu Pai vai te conceder. Estar nele é o ponto focal que você não entendeu. Estar nele é ser dependente dele e você desaparecer. A palavra dele está em você, é você ter certeza que ele te chamou para você ir e dar fruto. Fruto não é banana, abacaxi, não. É certeza, Deus está comigo, a minha vida é dele, e o que ele fizer para mim, eu aceito. E o que ele me der, eu também aceito. Amém. O que ele me tornar, eu também aceito.
Ah, mas eu não quero ser pastor. Quem é o louco que quer ser pastor, rapaz? Diego, eu acho muito engraçado. Tem um Fabinho aqui, cara, o Fabinho Batera. Lindo, eu amo esse rapaz aí. Cara, ele é muito querido, mano. Ele fala assim pra mim assim, ó. E aí, meu presbítero? Cara, eu acho essa coisa. O Diego deve me perguntar assim, mas você já falou pra ele que você é pastor? Eu falei, não interessa isso aí, mano. Isso é besteira. Tá bom. Ele é a forma mais carinhosa que eu posso. E ele fala, mano, ele é muito grande. E aí, meu presbítero? Ele fala, mano, eu acho a coisa mais linda, mano. Porque não tem significado de forma, que nem você falou. Quem é louco quer ser pastor, rapaz? Só Porque, quem é louco. Bira, quem é porque assim, eu acho lindo quando o cara fala, não, eu não quero ser. Perfeito. Perfeito, porque é coisa de gente louca. Mas eu fico pensando naquele que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você pode ser o que você quiser. Mas o mais lindo é quando essa palavra, eu grito ela dentro de mim para a cada dia eu entender. Nós somos o que somos porque o Senhor nos fez ser quem somos. Amém. Só que a pergunta que cabe aqui agora. Você que está comigo aí, Cubira, você sabe quem você é? Você sabe o que Deus fez de você? Você consegue entender que você é o resgate do amor dele? Ele te resgatou para você dar um fruto de esperança todos os dias? Não um fruto de reclamação, não um fruto disso, daquilo. Entenda, já foi falado várias e várias vezes aqui, para você deixar o seu coração vulnerável para ser como um alvo de Deus atingir você todos os dias. Você abrir mesmo a camisa, Deus, pode atingir que eu tô facinho pro Senhor hoje. Pode me arrebentar. Senta o dedo. Deus. Meu coração é só teu. Porque aí a palavra fala que enganoso é o coração do homem, e o nosso coração nos engana mesmo. Com Pode tudo. crer. Com Falei isso hoje, vaidade, mano. tanta vaidade, tanto eu quero, me dá, eu vou. Vai pra onde, rapaz? Vai para a presença do Pai, para o centro da vontade dele. Eu tô olhando, eu não estou olhando para você, mas eu sinto dentro de você. Não sou profeta, revelador, nada disso, mas eu sinto que você, às vezes, não aceita o que nós estamos falando, porque é muito difícil para você se doar. Esse ato de não se doar é o que impede você de receber. Porque a palavra fala, é melhor dar do que receber. É verdade, não é? E quando você dá tudo que você é para ele fazer em você, você recebe e nem sabe que recebeu. Você tem e nem imagina que tem. Uhum. Quando você vai ver, o montante é tão grande, você fala assim, nossa, mas eu ganhei tudo isso. Eu já fiz tudo isso. Tem gente que... Já aconteceu isso comigo várias vezes. De eu chegar num lugar e estar num lugar, ou estar numa situação, ou estar numa posição, eu falo assim... Caramba, rapaz. Parece que eu nem lutei nada para chegar aqui, eu não fiz nada. Eu pensei que ia ser até diferente, mas eu tô aqui. Você entende? Isso que é o lindo. O imperceptível ser percebido quando ele fala para você. Viu o que eu fiz com você? É isso daí, ó. Percebeu o que eu sou? Eu sou isso daí. Eu não falei que você ia chegar lá? Era só ter esperado. Pronto, chegou. E agora? E você chega na situação que Deus te abençoa, que te dá, que Ele faz, e você não sabe nem lidar com tanta maravilha, com tanta megalo, grandiosidade que é o que Ele te deu. Por quê? Porque é muita coisa que Ele nos dá todos os dias. É muita coisa que Ele faz. Por isso que eu falo para você, você que é guloso, quer receber tudo de uma vez, você vai se afogar. Você só vai receber quando puder e no momento oportuno que Ele te der. Até combinou. O que eu falei mesmo? Você só vai receber quando puder e no momento oportuno quando Ele te der. E como que Ele vai me dar, pastor? Eu não sei, ué. Depende da sua paciência. Depende da sua esperança, depende da sua fé e do seu amor. O tanto quanto você for capaz de amá-lo e esperando, e o tanto quanto que você for capaz de ficar quieto, sem aquela coisa avassaladora chamada ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa que faz parte da vida da gente, né? Uns mais, outros menos, uns muito, né? E assim vai. Tem gente, Biratã, nós já fomos assim em alguns momentos, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas quantas
quantas né, momento de inexperiência com Deus que a gente passou. Vai ser assim, assim, assim. Eu falo para você que eu não tenho vergonha de falar. Cheguei aqui no interior há 1 ano e meio atrás e pensei, vai ser assim, não, tem que ser assim, tem que ser assado. E é como se eu ouvisse de mim mesmo, assim, nossa, você não aprendeu nada mesmo. Ensinou e não está sabendo viver aquilo que você mesmo ensinou. E assim vai. Por quê? Porque nós somos vaidosos. Agora, cabe então aqui pra gente, Biratã, um único sentimento. Olha para você onde você está aí. Não na cama que você está deitado, nem a situação que você se encontra. Pergunta se essa situação é o centro da vontade de Deus. Se for, você está tranquilo, você não está preocupado, você está satisfeito, porque tudo que Ele faz por você, em você e através de você, te dá satisfação plena. E eu acho que nem você fala, a batida é essa. Diego. O toque é esse daí. Ah, é. E se não for pra pulsar na mesma batida dele, mano, abre mão, mano, porque vai dar errado. Você vai Biratã, subtonar, vai semitonar e descompassar. eu queria saber, se essa Karina Oliveira foi a Karina da África, eu quero mandar um beijo especial para ela. Não sei se é ela, que eu não estou chegando se é ela aqui. É a Karina africana, não sei se é ela, mas se for, e ainda que não for, Deus abençoe, um beijo para você. E aí, Bia? A idade chega pra todos. Então, Gil, cara, eu sempre falei, né, mano? A gente sempre falou aqui, né? Olha que coisa interessante. A gente sempre falou aqui, pô, cara, o buraco que nós temos na alma tem o tamanho de Deus, não é? A gente fala isso, né? E esses dias eu vi o seguinte, que o buraco que nós temos na nossa alma não tem só o tamanho de Deus, mas tem o formato dele. Sim, perfeito. Só cabe ele, mano. E ó, eu vou te falar uma coisa ainda mais, isso que você tava falando, eu acho muito fera, quando, por exemplo, quando você, geralmente, você que tá reclamando, você que reclama bastante, quando você pensa nisso, você sabe por que você reclama? Porque primeiro que você não tá enxergando o que Deus já fez, porque o olhar daquele que reclama sempre está naquilo que ele não tem e nunca naquilo que ele já recebeu. Então ele reclama incessantemente. O olho tá nas coisas erradas. Ele sempre tá com o olho naquilo que ele quer, mas nunca naquilo que ele recebeu. Então por isso que ele reclama. E segundo, se Deus te der tudo que você quer e você tem pedido agora, na hora que você tem pedido, você vai esquecê-lo no segundo momento que você receber. Sabe por quê? Porque certamente o seu valor em relação a Deus, ou com o seu valor, o valor de Deus para você está naquilo que ele pode te dar. E isso é maldição. Eu posso dizer uma coisa para você bem claro, isso é maldição. Isso não é bênção. Porque o objetivo, Dibo falou quando ele acabou de entrar, ele falou, Deus não tem filho mimado. O objetivo do nosso pai não é te dar as coisas, porque tudo é seu, cara. Mas é fazer você entender qual é o maior valor acima das coisas que você ou eu queremos. É ele. Tem que estar na pessoa dele. Eu digo, até para a gente estar encerrando aqui, eu achei muito louco hoje um rapaz falando para mim assim, pastor, eu fiz um monte de coisa errada, cara. Eu tava na igreja, eu era obreiro, tudo, e sempre eu falava pro Senhor, Senhor, tá nas suas mãos. E acabava de falar, eu ia fazer as besteiras que eu fazia. Passei vários anos fazendo isso. E fiz coisas terríveis, ele falou. Eu fiz coisa terrível. Assim, eu falava assim com o Senhor, sabia que estava errado, mas eu ia lá, meu coração queria, eu fazia. E eu fazia até me arrebentar mesmo. E eu não sentia nada. Mas hoje, pastor, ele falou para mim, mas hoje, pastor, eu fiz uma coisa desse tamanho e parece que ela é um gigante. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, parece que eu não estou suportando saber que Deus falou para mim não fazer uma coisa e eu não fiz a coisa toda, mas eu fiz só um detalhe, mas isso está me matando tanto porque Deus não merece isso. Eu trato de... Ele falou, cara, eu percebi que Deus para mim é como se fosse aquela namorada ou aquele namorado em que eu traía e vinha com uma cara lavada pedindo perdão para ele e a pessoa me aceitava. Eu falei, mas é exatamente isso. A diferença é que Deus faz isso não porque ele depende de você, mas porque ele te ama. Ele falou, então, pastor, eu estou entendendo isso. Eu não quero fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Pastor, isso aqui. Eu estou morrendo, estou me matando. Porque, de uma forma ou outra, tirei um sorriso. Eu apaguei o sorriso dele. Eu falei, cara, ele não... Eu falei para ele, Deus, o seu pai, você não apagou o sorriso dele, cara. Ele falou, não apaguei, pastor. Porque eu estou sofrendo muito. Como é que eu posso? O pai me dá tudo. Ele falou, me não fazer uma coisa desse tamanho. Desse tamanho, Diego. Mandar uma mensagem no WhatsApp, olha o tamanho. Deus falou para mim não mandar.
E eu mandei, pastor, eu tô muito mal. Eu falei assim, cara, mas não fica não. Porque só de você entender o quanto ele é precioso para você, a Bíblia fala que o amor dele cobre uma multidão de pecados. Agora você imagina um probleminha assim. E isso continua assim. Continua querendo amá-lo, continua querendo desejá-lo, vê-lo sorrindo, né? Continua desejando isso, porque isso é o segredo da vida. É você valorizar o que é eterno. E o sorriso do Pai é um sorriso eterno. E um sorriso eterno e de eternidade, que é o mais importante. De bom, suas palavras aí para abençoar a gente aí. Bom, minhas palavras estão escritas no livro de João, tô brincando. Eu vou dizer uma coisa para você, assim, a gente já falou tantas coisas iguais aqui, e eu não quero, ainda que eu repetisse, é uma coisa que Deus fala com a gente, mas eu quero partir desse tamanho que Deus tem dentro de você. Quando você entender essa história aí que ele falou, não é só o espaço, mas é exatamente o que Deus é para caber dentro de você. Nós não queremos que você caminhe e ande com a gente. O nosso desejo é que você viva e compreenda para que Ele te chamou. Ele te chamou para um propósito, ser abençoado. Só que a palavra fala uma coisa, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Eu quero saber o que é o seu tesouro. Se o teu tesouro for aquilo que você quer, ou se o seu tesouro é aquilo que o Deus tem para você. Se for isso aí, vai ser muito especial. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Tamo junto aí, Biratã. Forte abraço aí. E vamos que vamos. Pessoal, Deus abençoe. Não se esqueça, o papai tá voltando. Vai vir buscar a sua igreja excelente. Aqueles que vivem por Ele, para Ele e para a glória dEle. Amém, amém. Galera, pense nisso. De verdade, com carinho. Seus problemas nunca podem ser maior do que o amor que teu pai sente por você. Ainda que você tenha defeitos, ainda que você tenha falhas, como todos nós temos. Ainda que você tenha algo que te corrompe, desejo que te faz mal. Sempre fala, cara, esse desejo é forte, mas ele não é maior que o amor que meu pai tem por mim, nem que eu tenho por ele, não. Porque isso não vai me separar do amor dele. É isso aí. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, Forte abraço. Não vou cansar falando que a gente vai deixar no Instagram aqui. Se quiser compartilhar com a galera. Hoje eu fiquei muito feliz de vir com uma pessoa que compartilhou com uma outra pessoa que eu nem conheço e a pessoa ficou feliz e tal. Então eu tenho certeza disso. Compartilha e a gente vai estar subindo. E segunda a gente está aqui às 9, se Deus quiser. Se Deus quiser. Manda pra geral aí que é nóis. Só mandar pra geral. É nóis. Pra gente estar trocando essa ideia. Gente, Deus abençoe e tamo junto. Fica com Deus. Paz. Beijo.